Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma live de estudo com o reverendo Davidson Pignon. E olha, qual é o assunto de hoje? Na verdade, saiu aqui impresso de forma equivocada, tá bom? Mas não briguem comigo não, depois eu vou acertar. Hoje nós vamos iniciar um outro estudo, e esse estudo, olha, vale muito a pena mesmo. Por que que vale muito a pena? Porque hoje nós vamos iniciar um estudo falando sobre, o louvor. Então é a teologia da adoração. Nós vamos compreender esse assunto mais de perto, compreender em sua profundidade, em sua ampla extensão. Mas não sou eu que vou falar, é o reverendo Davidson. Então, eu quero logo nesse momento já começar orando e logo depois da oração já chamar o reverendo Davidson, tá bom? Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado por tua bondade, obrigado pelo dom da vida, obrigado, Senhor, porque reconhecemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Paizinho querido, eu quero rogar a Ti por aqueles que estão fazendo um movimento, alguns indo para o trabalho, outros retornando do trabalho, alguns indo para a universidade, para os seus estudos, outros para o colégio, enfim, Senhor, aqueles que estão nesse movimento de ir e vir, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor os livre de todo mal, aqueles que estão aí vão resolver alguma questão na rua, que o Senhor também abençoe, que o Senhor também dê direcionamento. Paizinho querido, hoje nós iniciamos um estudo novo falando sobre a adoração. Nos faça compreender com profundidade aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso querido amigo reverendo Davidson e que nós possamos ampliar e aprofundar, Senhor, o nosso entendimento sobre a adoração. Que possamos, Senhor, adorar a Ti, Senhor, a todo instante, conforme for ensinada através do Teu servo. Em nome de Cristo Jesus, usa o Teu servo com graça, com sabedoria e com unção. Assim eu te oro, assim eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu não posso demorar muito, concordo? Então já quero chamar logo de imediato o reverendo Davidson. Reverendo Davidson, bom dia! Bom dia, pastor Aderson, tudo bem com você? Tudo jóia, tudo tranquilo, não tão bem quanto você, mas tudo bem, graças a Ah, Deus. que isso, a sua riqueza é que me comove, né, a ter uma vida igual à sua, assim, né. É, mesmo se na minha casa tem piano aqui atrás de mim, ó, Ah, então, não. esse piano É, todo aqui, essa bênção toda aqui, né, essa mansão inteira aqui, é alugada só para você fazer as gravações, né? só pois é, então, é o aluguel que eu pago 1 milhão todo mês, né. O milhão verde, aquele milhão bem bonito, assim, grande, né, para Ah, sim, pra sim, entendi. cozinhar, fica bacana, né, aquele milho verde, assim, Entendi, gigante, né. entendi. Uhum. Meu amigo, tenha um bom dia, que o Senhor ministre através da sua vida, tá bom? Amém. Obrigado, pastor Aderson. Muito obrigado por tudo. Né? Já estamos aqui com a nossa tela à sua frente, online, para você começar a ver aqui sobre literatura, né? Eu tenho alguns destaques aqui a dar, mas esse aqui é o site da Wiclap. Você vai encontrar lá os meus livros. É só colocar meu nome, como está aqui, ó. Davidson Bignon, junto com o Wiclap, esse nome aqui. E você vai achar os meus livros, tá vendo? Ó? São bastante livros, ó, muitos livros aqui. Você pode escolher cada um deles para ser abençoado. Eu quero dar alguns destaques aqui. O primeiro é esse livro aqui, A Semente é a Palavra, na sua segunda edição ampliada, tá bom? É um livro que vai abençoar a sua vida, é um livro sobre pregações narrativas e ele está agora turbinado. Sim, esse livro aqui, na sua segunda edição, ele já tem um tempo que eu lancei, né? Para você que é pregador da palavra, pregadora da palavra, para você fazer pregações que vão impactar o seu público, né? A sua igreja, o grupo que você
para o qual você está pregando. E é interessante que, além de usar as técnicas de pregação narrativa, técnica de linguística, teatro, cinema, tudo adaptado ao sermão oral, esse livro aqui também tem um curso gratuito. Você vai achar no YouTube. A semente é a palavra, tá bom? Você vai achar o curso baseado nesse livro aqui. É só fazer contato comigo que eu te mando o link para que você possa acessar esse curso. Mas olha que bacana, né? Para poder complementar esse livro aqui, eu lancei recentemente esse livro aqui, ó. Storytelling para pregações narrativas. É um outro livro, um livro recente, lançado esse ano, um livro que vai ajudar você a compreender as técnicas de contação de histórias. E além dessa técnica maravilhosa aqui, que é a palavra história, não é? A palavra história é o acróstico onde você vai ver os 8 passos para preparar pregações com storytelling, que é essa técnica de contação de histórias. É uma técnica muito moderna. Na época que eu escrevi aquele livro A Semente e a Palavra, não conhecia ainda, não existia ainda o storytelling, ou pelo menos eu não conhecia, né? Passei, portanto, a conhecer, fiz um estudo e preparei esse material. Nesse livro aqui, você vai ter um prompt especial para preparar esboços de pregações narrativas com inteligência artificial. Olha que bacana, né? Então você vai estar antenado com as altas performances, né, atuais, inclusive usando ferramentas extraordinárias como a inteligência artificial, tá? Então, storytelling para pregações narrativas para você que é pregador. E aí, tá nessa vibe da homilética, da pregação, eu também tenho um livro, O Guia Definitivo da Pregação Expositiva. Agora não é mais a pregação narrativa, mas é a expositiva, que é a coqueluche das igrejas reformadas, das igrejas históricas, ter pregações expositivas. E esse livro aqui, nesse livro eu ensino um método muito simples de 3 6, os 3 passos, os 3 6 para você fazer pregações expositivas. Após aprender o método, você também vai ter aqui o uso da inteligência artificial para preparar esboços de pregações expositivas. Eu tenho 2 prompts que eu ensino aqui e que eu ofereço para você que adquirir o livro, um prompt mais simples e o outro mais complexo, mas os 2 prompts prontos para você usar e receber, o esboço praticamente pronto, apenas para fazer um ajuste ou outro, na sua pregação expositiva, tá bom? Um material formidável, eu te explico aqui como usar, inclusive, softwares gratuitos da internet, para que você possa, então, preparar os seus sermões expositivos. É uma bênção, portanto, se você puder adquirir, vai trazer grande ajuda, né, para você que é pregador ou pregadora da palavra de Deus. Agora eu vou entrar aqui nas dicas, né, de literatura dentro dos meus livros de exegese. Para você que gosta de passagens bíblicas, né, e analisar palavra por palavra e versículo por versículo, esses livros aqui, ó, dessa área que eu vou mostrar para vocês aqui, é o que te interessa, né? Aqui o Revelações Originais do Salmo 23 é o meu livro, é o meu comentário completo do Salmo 23, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz da língua hebraica. E recentemente eu publiquei, essa semana inclusive, eu publiquei no meu canal do YouTube, esse livro aqui inteiro lido gratuitamente para você, em formato audiobook. É só você entrar lá no meu canal do YouTube, é só você digitar aqui, ó, como está aqui o meu nome, Davidson Bignon, que na verdade se fala Pignon, né? E você vai ter acesso ao audiobook completo desse meu livro Revelações Originais do Salmo 23. Se você ainda preferir, é só você entrar no YouTube e digitar lá audiobook e Revelações Originais do Salmo 23. Então você vai ter acesso a todo esse livro lido por mim, leitura humana, tá bom?
Não é leitura de robô não, é leitura humana, com todas as expressões em hebraico lidas por mim, para você saber exatamente como faz como é o som, né, das palavras em hebraico, tá bom? É um livraço para você então, inclusive com o audiobook gratuito à disposição de você. Se você desejar, você vai ter uma experiência imersiva comprando o livro para poder ler e ouvir o audiobook ao mesmo tempo. Então você faz uma leitura imersiva e vai conhecer tudo sobre o Salmo 23. Olha que bacana, né? Bom, outro livro é Proteção Divina no Curso da Vida, o meu comentário, palavra por palavra, versículo por versículo, do Salmo 91. É um livraço também para você que quer conhecer o Salmo 91 de verdade. E não apenas deixar a Bíblia aberta, como se deixava antigamente, né? No Salmo 91. Ele é um salmo de proteção, sim, mas você só vai ser protegido se você tiver uma experiência com o Deus do Salmo 91. Você tiver aliança com o Deus do Salmo 91, não é? Então conheça aqui Proteção Divina no curso da vida do Salmo 91, como você nunca entendeu antes, tá bom? Vai ser uma bênção na sua vida também. Em tua presença é o Salmo 139 também, palavra por palavra, versículo por versículo, tá? Vai ser uma bênção também você entender todos os segredos do Salmo 139 à luz da língua hebraica. Para você que está meio perdido aí, né? O Salmo 139 é aquele que diz, né? Senhor, tu me sondas e me conheces quando eu me assento e quando me levanto, não é? Então é o salmo que a gente costuma usar também em épocas de aniversário, que fala da onisciência, da onipresença, onipotência de Deus. Então é interessantíssimo você conhecer todas as revelações em hebraico presentes no Salmo 139. Tá legal? Para você, então, ser abençoado com esse livro. Além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó é o meu comentário sobre Jó, tá? Nós já tivemos lives aqui no Facebook da Igreja Congregacional de Aracruz, mas ele está sendo agora lançado no meu canal do YouTube. Já tivemos a segunda aula desse livro, Além do Sofrimento. Então é bem interessante você acompanhar também as aulas com o livro na mão, não é? Ele vai abençoar a sua vida. É um livro bastante robusto, tem mais de 400 páginas, e é um comentário onde eu trabalho temas bastante difíceis, envolvendo inclusive o sofrimento justos, como é que o Deus que é o Todo-Poderoso e ama o justo, e pode fazer tudo, deixa o justo sofrer. Como entender isso, né? Esse livro aqui vai te ajudar, portanto, a entender temas difíceis como esses. E aqui os dois últimos lançamentos, tá bom? Para a gente fechar essa parte de indicação literária. Esse aqui é o lançamento fresquinho. Se você olhar aqui, você vai recebê-lo quente ainda na sua casa, recém-saído do forno. É o livro Esther, a Providência Divina contra o Antissemitismo. Nesse livro aqui, eu faço uma exegese do livro inteiro de Esther. Ele possui 10 capítulos e eu trabalho aqui, versículo por versículo, palavra por palavra também, à luz do hebraico, tá? Então, esse livro aqui é bastante abrangente, ele tem mais de 300 páginas, ele tem quase 400 páginas. Você pode, inclusive, dar uma olhadinha aqui, ó, na tela, para você ter uma ideia, né, nessa versão em 3D. Olha aqui a grossura do livro, né? Você vê que a grossura do livro ele tem mais de 300 páginas, quase 400. É um livro robusto também, tá vendo? É um livro abençoador, onde eu faço todo o comentário do livro de Esther à luz do antissemitismo, já que, infelizmente, o antissemitismo tem crescido hoje no mundo e também aqui no Brasil, né? O atual governo brasileiro, inclusive, tem tido atitudes muito antissemitas, e eu havia separado essa ideia de livro para lançar no ano que vem,
mas diante de tantas atuações, né, antissemitas, inclusive aqui no Brasil, eu tive que adiantar para esse ano. Então você já pode adquiri-lo, tá bom? O livro já fechadinho, bonito para você. O meu comentário sobre o livro de Esther, sob o holofote, né, do antissemitismo. Você vai ver como Deus trabalhou e trabalha até hoje para preservar o seu povo, porque Deus tem um plano especial, escatológico para Israel no final dos tempos. Então, esse livro é indicado para você. E para você que também gosta de fazer exegese, gosta de estudar a Bíblia com profundidade, esse novo livro aqui acompanha o anterior, não é? Esse aqui é o livro, né, que tem aqui o desenho da Rainha Esther. Ele é um livro geral, né, para qualquer público que queira conhecer o livro de Esther. Esse livro aqui ele acompanha, porque ele é um aparato crítico do livro de Esther. Então, esse livro aqui, que eu tinha até pensado em lançar no mesmo livro, né, no mesmo volume, junto com esse aqui, mas ia ficar com mais de 1000 páginas. E a própria plataforma aqui da Wiclap não suporta um livro de mais de 1000 páginas, não publica. Então, eu tive que desmembrar, não é? Então ficou aqui esse livro aqui, mais geral, para você que tem interesse, você vai gostar da abordagem e da linguagem que eu usei para narrar aqui o livro de Esther e comentar à luz do hebraico, tá? À luz do hebraico, da história, de curiosidades linguísticas, históricas também, à luz da arqueologia bíblica, tá tudo aqui envolvido no comentário de Esther. E esse livro aqui é o livro mais técnico, para você que quer fazer uma exegese profissional, acadêmica. Esse livro aqui vai te ajudar dando subsídios de crítica textual e de linguística aplicados à exegese de Esther, tá bom? Esse livro aqui, ele é um pouco mais caro porque ele é mais técnico e você realmente vai ter uma compreensão muito mais profissional sobre o livro de Esther e sobre a história de Esther, tá legal? Então, esses 2 livros aí para você, conhecer o livro de Esther com muito mais profundidade. Tá legal? Muito bem, vamos agora terminar essa parte de estarmos fazendo indicações literárias e agora vamos começar propriamente a nossa primeira aula sobre a teologia da adoração. Você já está vendo aqui na tela da sua tela a página de capa, né, do PDF, a teologia da adoração. Você pode solicitar o PDF ou para mim diretamente, se você tiver o meu contato, e você pode fazer o contato comigo pelo WhatsApp 021 998 585402. Ou pode solicitar diretamente ao pastor Aderson também, se você preferir, tiver o contato com ele, tá? Esse PDF é gratuito, como os outros PDFs que temos distribuído aqui ao longo das nossas lives, né? Então, vamos começar hoje com a teologia da adoração. Vamos entender o que significa adoração, alguns aspectos da adoração. Você vai ver que a adoração não envolve apenas louvor e música, é muito mais abrangente do que isso. E eu acredito que você possa até se surpreender com a teologia da adoração, tá legal? Então se prepare, você agora vai ser abençoado com o conteúdo da nossa série nova sobre a teologia da adoração. Começando então aqui na primeira página, na introdução, a adoração é uma das expressões mais sublimes do relacionamento entre Deus e o ser humano. Ela permeia toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, revelando-se como resposta reverente ao caráter e às ações do Senhor. Este estudo busca oferecer uma abordagem teológica, bíblica e prática da adoração, compreendendo seus fundamentos, formas e implicações para a vida da igreja, tá bom? Então prepare-se, nós vamos entender essa palavra-chave, a palavra adoração, tá? Fundamentos bíblicos da adoração. Agora começa
o nosso esforço para compreender o que a Bíblia realmente diz sobre a adoração, né? E você vai começar agora a ter uma compreensão mais exata sobre o que Deus quer da sua vida e da minha vida com respeito à adoração. Então vamos lá. Definição de adoração. O termo adoração tem origem no latim adoratio, tá? Veio para o português, o termo adoração em português é derivado do latim adoratio, que significa ato de reverenciar, ato de prestar homenagem, tá? Então, quando você reverencia, presta homenagem, você elogia, você está adorando, tá legal? Você está prestando adoração a um Deus. E prestar adoração pode ser também a um Deus falso, né? Para aqueles que adoram a deuses falsos, ou adoração ao próprio ego, ao próprio eu da pessoa, com essa busca pela felicidade pessoal acima de qualquer coisa, e você atropela até outras pessoas para poder ser feliz, né? Para poder ficar rico. Não é? Aqui são as distorções, né? Da adoração ao próprio ego, ao próprio eu. Então você já sabe, o termo adoração tem origem no latim, do latim adoratio, não é? Que significa ato de reverenciar ou prestar homenagem. Tá legal? Nas escrituras, diversos termos traduzem esse conceito da adoração. Então, nós temos aqui em hebraico a palavra shachá, shachá em hebraico, tá? Significa prostrar-se, curvar-se em reverência. E temos algumas passagens aqui onde essa palavra shachá aparece, esse verbo, né? Vamos ver aqui Gênesis 22, versículo 5, na Nova Almeida Atualizada, e essa passagem diz o seguinte: Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Aqui é Abraão falando no contexto do quase sacrifício de Isaac, naquele, naquele teste, né, que Deus fez com Abraão e com o seu filho também. E aqui ele disse: Olha, esperem aqui, né, para os servos dele, que eu vou subir ali no monte para adorar com o rapaz. O rapaz aqui era o jovem Isaac, não era criança, ele já era jovem, já era um jovem recente, né? Recém saindo da adolescência, talvez. Portanto, o jovem no auge da sua força. E Isaac também demonstrou fé em Deus e confiança também no seu próprio pai, percebendo que não tinha o cordeiro para o sacrifício, mas mesmo assim subindo com o pai para o sacrifício, né? Então aqui aparece a palavra shahar, em hebraico, né? Shahar, em hebraico, significa adoração, tá? Outro texto que também aparece essa palavra é o Salmo 95, versículo 6, onde o salmista conclama a gente a adorar, né? Ele diz: Venham, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, venham, adoremos e prostremos-nos, aqui é o verbo shahar, que significa justamente você estar adorando ao Deus em que você serve. Envolve a prostração, em curvar-se em reverência a Deus, né? Mostrando reverência, então, nessa atitude de adoração. A outra palavra hebraica para adoração é a palavra avad. Tá vendo aqui, ó, avad, né? A palavra hebraica que traz a conotação de servir, de ministrar. Aliás, a palavra avad, o verbo avad, é a raiz da palavra eved, em hebraico, que significa servo, escravo, tá? Então, quando eu falo que eu vou adorar a Deus, eu vou estar também prestando serviço, ministrando a Deus como servo. Isso envolve, então, a sua atuação de adoração no culto, né? Como serviço, você está servindo a Deus. Aí, ampliando ainda mais o escopo, né, desse entendimento, qualquer coisa que você faz que glorifique a Deus é um ato de adoração.
não necessariamente envolvendo música. Você vê que tanto a palavra shahá, né, prostrar-se, curvar-se em reverência, aqui não necessariamente envolve música, envolve louvores, né, música, como também a palavra avad, servir, ministrar, também não envolve necessariamente música. Você pode elogiar e louvar a Deus, claro, usando a música, mas você também pode louvar e elogiar a Deus em oração, praticando corretamente, né, tendo uma vida espiritual saudável em dia na presença de Deus, fazendo o que é ético, fazendo o que é certo, cumprindo os seus deveres na sociedade. Então, quando você faz para a glória de Deus alguma coisa, você está adorando a Deus, estando na igreja ou não, estando em casa ou não é? A sua vida inteira deve ser o estilo de vida adorador, o estilo de vida de adoração, tá? E temos aqui algumas passagens em que aparece a palavra avad, que tem a ver com o serviço, né? Adoração enquanto serviço. Então, temos aqui Êxodo, capítulo 3, versículo 12. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, que diz: Deus respondeu: Eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então, adorarão a Deus, aqui é o serviço. Vocês vão servir a Deus no monte, não é? É interessante que o contexto aqui é o contexto da saída de Israel do Egito, quando Deus ainda estava falando com Moisés e o chamando, né, para poder tirar o povo da escravidão do Egito. Então, Deus já estava, como dizemos aqui, né, Deus já estava cantando a bola aqui, né? Ele já estava dizendo para Moisés o que faria e que eles o adorariam no monte onde receberiam as leis de Deus, né? E Moisés estava então aqui recebendo essa direção do próprio Deus para o trabalho que ele começaria fazendo, indo para o Egito e tirando o povo da escravidão de lá, não é? Então já era desejo de Deus receber essa adoração, esse serviço, essa avad, né? Adoração enquanto serviço lá no próprio deserto, lá no monte, em que estariam adorando a Deus, tá? Moisés, inclusive, quando fala para Faraó, a justificativa para Faraó liberar o povo é para que eles estivessem adorando a Deus, inclusive Deus enviando as 10 pragas, tá bom? É uma coisa terrível mesmo. Bom, outro texto é o Salmo 100, versículo 2, em que o salmista diz: Sirva ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico. Então, esse sirva ao Senhor com alegria, o servir aqui é o verbo avad. Servir aqui como um ato de adoração. É avad que aparece aqui, né? É o serviço de escravo, de servo de Deus, tá bom? Então você já sabe, né? Palavra em hebraico, shahá, prostrar-se, curvar-se em reverência. E a palavra hebraica avad, servir ou ministrar, tá legal? É adoração nesses sentidos aqui. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. E temos também duas palavras em grego para o Novo Testamento para adoração. A primeira palavra é proskinel. Está vendo aqui, ó? Proskinel. É uma palavra grega que significa inclinar-se e reverenciar. Você perceba que proskinel
É a mesma ideia de shahá, prostrar-se, curvar-se em reverência, tá vendo? Inclinar-se ou reverenciar. É a mesma ideia. Então, podemos dizer que proskinel é a tradução para o grego de shahá, tá vendo? É uma tradução direta. E esse texto aqui, né, essa palavra, aliás, aparece no Novo Testamento em 2 versículos. Nós temos aqui João 4:24, que diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, aqui o verbo adorar é o verbo proskinel, prostrar-se, reverenciar a Deus em espírito e em verdade, tá? É Jesus falando aqui para a mulher samaritana. O outro texto é de Mateus 4, versículo 10, que diz: Então Jesus lhe ordenou: Vai embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Então, aqui adora o Senhor, seu Deus. Adorar aqui é proskinel, é se prostrar diante do Senhor, seu Deus, apenas, e não se prostrar a Satanás, como Satanás havia tentado Jesus no deserto. Tá legal? Ali o contexto é de deserto da Judéia, e Jesus então rejeita a tentação de Satanás para que estivesse facilitando a sua vida humana aqui na terra, se ele o adorasse, não é? Então isso aqui está completamente fora do ministério de Cristo aqui na terra. Por isso ele não aceitou aquela palavra, né? E outra palavra grega para adoração é a palavra latreo, latreuo, né? Que significa servir religiosamente e prestar o culto propriamente, tá? É o desdobramento também de avad, tá? Porque envolve o serviço, só que o serviço religioso. É o serviço de um servo, de um escravo, né? É a administração. Então, proskinel tem a ver com shahá e latreuo tem a ver com avad, tá bom? Você vê que são mais 2 palavras gregas que são traduções diretas dos termos hebraicos. E esses termos hebraicos são a base do próprio uso desses verbos aqui em grego no Novo Testamento, tá? Então você tem aqui 2 versículos bíblicos também, que são exemplos do uso da palavra grega latreuo, tá? Que é servir religiosamente, prestar o culto de adoração espiritual. Vamos para Romanos 12, versículo 1. É um texto bastante conhecido nosso que diz: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, tá? Então, esse sacrifício vivo e o culto racional é a latreia, tá bom? É essa adoração enquanto culto de serviço, né? O serviço de culto, o serviço espiritual apresentado a Deus, tá? Quando estamos na igreja, cultuamos a Deus desse jeito. É o serviço espiritual, não é? Enfim, esse é o conceito bíblico, é o conceito hebraico de adoração. Mateus 9,14, aliás, Hebreus 9,14 fala para a gente de outro uso da palavra latreuo como adoração, né? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E esse servirmos ao Deus vivo é a adoração, é latreuo, tá? É a adoração como serviço público, né, no culto ao Senhor, tá? Então, é o culto público, é o serviço a Deus nesse sentido. Então, você já entendeu que a palavra adoração tem origem no latim adoratio, veio para o português a partir do latim, tá? É o ato de reverenciar, prestar homenagem. Você viu aqui a origem de 4 palavras, 2 gregas e 2 hebraicas, não é? As 4 palavras têm relação entre si, em 2 idiomas aqui a mais, né? E você já viu as passagens bíblicas onde aparecem essas 4 palavras aqui, que são traduzidas em português como o verbo adorar, tá bom?
Veja que conteúdo interessante, né, para você conhecer. Você está vendo lá na raiz, tá bom? Está vendo lá diretamente da fonte o significado de adoração. Vamos avançar então para entendermos agora o objeto da adoração. O objeto aqui no sentido de que para quem você dirige a adoração. No caso, é um sujeito, né? Uma pessoa que recebe a adoração. É claro que você pode elogiar um objeto, pode elogiar um livro, um computador, uma obra, um quadro, um filme. Você pode elogiar objetos, né? Produtos de um trabalho de um ser humano, por exemplo. Você pode elogiar uma fruta, uma comida que você goste, né? Tudo não deixa de ser também uma espécie de elogio, portanto, de adoração. Só que é no sentido bastante figurado, né? No sentido real de adoração, como a gente viu, a adoração só é dirigida a Deus, tá legal? Toda a adoração que é dirigida a outra coisa, a outro objeto, ou outro ser pessoal, além de Deus, você pode classificar essa adoração como idólatra. A idolatria, aliás, esse é o sentido, é de você adorar uma pessoa, um objeto, como se essa pessoa, objeto, fosse Deus. Isso é idolatria. Você está substituindo uma reverência, um elogio, uma adoração que somente Deus é digno de receber. E você está desvirtuando isso para adorar a uma outra pessoa, a um outro objeto. Aliás, o texto bíblico de Gênesis é bastante enfático nisso, e até os 10 mandamentos, né? Deus odeia ser representado, inclusive, como se fosse um animal, como se fosse qualquer aparência visível humana, por um motivo muito simples. Por que que nós não podemos representar a Deus como se fosse um animal, como, por exemplo, os deuses egípcios, né, que têm cabeça de águia, de falcão, cabeça de daquele cachorro, né, daquele cachorro que é o deus Anubis, enfim, né, tem vários deuses com cara de animais. Outros deuses pagãos também estavam associados a animais. Por exemplo, Baal, o deus fenício Baal, estava associado ao bezerro, né? Daí o bezerro de ouro, entendeu? Então, tudo isso é Deus falando: eu não vou ser representado por animais, por outros seres quaisquer que vocês queiram me representar. Isso é idolatria. Por que que Deus falou assim? Porque o próprio Deus ele mesmo já providenciou uma forma de representá-lo aqui na Terra. O texto de Gênesis diz, Gênesis 1, 26, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. As expressões hebraicas é tselem. Tselem significa uma sombra. Então, eu sou a imagem de Deus porque eu fui criado como se eu fosse uma sombra de Deus, uma representação de Deus, com algumas limitações, é claro, mas é como se eu fosse essa representação viva de Deus aqui na Terra. E para representar um Deus vivo, tem que ser uma criatura viva e não uma estátua morta, entendeu? Por isso que Deus odeia a idolatria, porque isso diz respeito a uma desvirtuação da adoração real que ele é digno, que ele merece receber, não é? Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós, portanto, somos a representação espiritual, moral de Deus aqui na Terra, como se fosse Deus, ele próprio, feito cada um de nós, para sermos essa representação física e viva de quem Deus é, de quem o único Deus verdadeiro, o único Deus vivo é, entende? Então, por isso Deus odeia tanto a idolatria. Isso afronta o coração dele, porque é uma corrupção do que o próprio Deus estabeleceu de como ele quer ser representado aqui na Terra através dos seres humanos, a imagem e semelhança dele próprio, tá? Então, jamais faça um boneco de barro
para representar Deus ou mesmo para desvirtuar a adoração para outras pessoas, outros objetos, que não seja o próprio Deus. Qualquer tipo de adoração para outra pessoa ou objeto que não seja Deus é uma adoração idólatra. E isso sempre foi abominável a Deus desde o começo, desde Gênesis. Tá legal? Então, a adoração bíblica é sempre dirigida exclusivamente, ó. A palavra aqui é exclusivo, exclusivamente a Adonai, ao tetragrama sagrado, a Deus, Yahvé, Yahweh, né? A gente fala Adonai, porque esse aqui no hebraico é o que se chama de querer perpétuo. É uma substituição ou circunlóquio em português para sempre substituir o tetragrama sagrado pelo título Adonai, que é Senhor, né? Então você substitui o nome de Deus pelo título para poder evitar citar o nome de Deus em vão, tá? Então a adoração bíblica é sempre dirigida exclusivamente a Adonai, o Deus verdadeiro. Aliás, o único Deus verdadeiro, né? O primeiro mandamento, dos 10 mandamentos, né? Já estabelece essa centralidade. Quer ver? Vamos ver lá em Êxodo 20, versículo 3, o que esse texto diz, né? Porque Êxodo 20 fala dos 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 3 diz: Não tenha outros deuses diante de mim. Não é para você estabelecer outros deuses, porque eles são falsos. O único Deus verdadeiro que merece adoração é o nosso Deus, o Deus Yahvé, né? Então, Jesus também reafirma isso ao citar Deuteronômio 6, versículo 13. Ele cita em Mateus 4, versículo 10, né? Que nós também já temos uma lida lá. Nesse texto aqui, que está aqui embaixo, ó, ao Senhor teu Deus adorarás, e nós já vimos que aqui a palavra é proskinel, adorar, né? Então, ao Senhor teu Deus adorarás, proskinel, e só a ele darás culto, latreuo. Você vê as duas palavras aqui nesse texto, né? Então, somente a Deus adorarás, aqui é prostrar-se em adoração, e só a ele darás culto, latreuo. Só a ele apresentarás o serviço de culto da adoração, não é? Então, veja que interessante, né? Como que a Bíblia é muito clara a mostrar para a gente o que Deus requer de nós. Ele que requer de nós o prostrar-se perante Ele como reconhecimento da sua grandeza, da sua glória, do seu poder. E além desse reconhecimento, pelo ato de prostrar-se diante de Deus, mostrando que soberano é Ele, não a gente, né? Também o serviço prático de culto. Você está atuando no serviço de culto a Deus. Então, usando os seus talentos, os seus dons no culto público para poder adorar a Deus dessa maneira. Então, você vai apresentar a Deus. Se você sabe cantar, você vai cantar. Se você prega, você vai pregar. Se você é professor, você vai dar aula. Se você, o seu único talento ou a sua única condição, né, de ajudar, o único dom que você tem, por exemplo, é de cuidar, lidar com pessoas, você vai trabalhar na recepção da igreja, entendeu? Você vai estar na escala de recepção. Se você gosta de limpar, gosta de cozinhar, vai ajudar na cantina da igreja. Se você gosta de limpar, você vai ajudar no mutirão de limpeza em alguma situação da igreja. Então, tudo isso é uma forma de adoração. Qualquer serviço que você faz para honrar o nome de Deus, isso é adoração, seja qual serviço for. Entende? Percebeu agora como o conceito de adoração bíblico, né? A adoração bíblica, ele é muito mais abrangente do que só você estar lá na igreja, fechando o olho, levantando a mão e cantando louvores a Deus. É muito mais do que isso. O conceito da adoração é muito mais abrangente, tá? Muito bem, vamos continuar então aqui, né? O nosso horário ainda dá tempo de começar aqui o segundo tópico.
na página 5 do nosso PDF, nós vamos tratar aqui da adoração no Antigo Testamento. Vamos ver como que a adoração aconteceu no Antigo Testamento e mais aqui na frente, ó, já temos até um termo bastante interessante. E o próximo tópico que vamos deixar para a semana que vem é a adoração no Novo Testamento, tá bom? Vamos trabalhar então aqui, nesses últimos minutos que temos aqui, né, do nosso horário, da adoração no Antigo Testamento. Então, a primeira parte, a primeira forma de entendermos a adoração no Antigo Testamento, através dos patriarcas e a adoração, tá? Como que os patriarcas adoraram a Deus? Olha que interessante. Adão, Abel, Noé, Abraão e outros patriarcas demonstraram adoração por meio de sacrifícios e altares. Então você tem alguns textos aqui que falam que o modo de adorar no Antigo Testamento era com sacrifícios de animais, animais puros, animais que Deus, o próprio Deus estabeleceu, né? A pureza ritual desses animais, tá? Então, e também criando altares próprios para adoração com os sacrifícios. Vamos dar uma olhadinha aqui nos textos bíblicos. Gênesis 4, versículo 4 diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Então, essa oferta de primícias do rebanho de Abel agradou o coração de Deus. Foi o primeiro ato de adoração envolvendo o sacrifício no Antigo Testamento, tá? O primeiro sacrifício não foi esse, foi o que Deus fez lá no Éden para construir roupas, né, para Adão e Eva com a pele de um animal. Pode ser um urso, pode ser um animal peludo qualquer que existisse lá no Éden. Agora, claro que esse sacrifício que o próprio Deus fez para poder cobrir a nudez do ser humano, né? Não foi um sacrifício de adoração a ele. O primeiro sacrifício de adoração para glorificar a Deus, para adorar a Deus, foi feito por Abel, tá? Isso registrado aqui na Bíblia. O outro versículo é Gênesis 8, versículo 20, que diz: Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros ou de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. Então, aqui nós temos alguns conceitos. Primeiro é o altar. O altar era quadrado, tinha 4 pontas, né, nesse altar. Eles colocavam 4 pontas nos 4 lados do altar, e no meio desse altar se colocava ali o animal para sacrificá-lo e queimá-lo por inteiro. Os altares do Antigo Testamento eram feitos com pedras que eles colocavam lá no formato quadrático, colocavam ali chifres, né, nas 4 pontas desses altares, e então sacrificavam ali o animal. A oferta de holocausto, o holocausto em hebraico é a palavra olá. É a oferta que era queimada por inteiro. Não sobrava nada da oferta, né, do animal ofertado ali, só restava as cinzas, tá legal? Desse cordeiro, desse animal sacrificado. Então, a oferta de holocausto era totalmente queimada no altar. E foi assim que Noé fez. Assim que baixaram as águas do dilúvio, ele viu que podia sair da arca, junto com os animais, junto com a sua família. Então, Noé ali, o primeiro ato dele é fazer um altar para fazer sacrifícios a Deus, porque esse era o costume dos patriarcas da adoração, tá bom? Gênesis ainda, capítulo 12, versículo 7, dentro do contexto chamado de Abraão, o texto diz: O Senhor apareceu a Abraão, ele disse: Darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Então veja que, tanto na cultura pagã, que foi aqui também, né, usado esse costume para serviço e adoração a Deus, tudo isso aqui requer o altar de sacrifício e o sacrifício propriamente dito, tá? Então Abraão, por exemplo, diz aos seus servos:
Ficai aqui com o jumento, e eu, o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então ali era também uma situação, em Gênesis 22, era uma situação de sacrifício. No caso ali, seria um sacrifício humano, apenas como teste, porque Deus nunca aceitou sacrifício humano. Os deuses pagãos é que exigiam sacrifícios humanos. Moloque exigia sacrifícios de crianças, inclusive, que eram queimadas vivas nos altares a Moloque, tá? Isso era terrível no Antigo Testamento. Mas então Deus nunca aceitou a adoração humana. Aqui, quando ele pede para Abraão apresentar o seu filho em sacrifício, ele estava, na verdade, apenas fazendo um teste para ver se Abraão estava disposto a ir até o limite de entrega total da sua vida e do seu filho, da bênção maior da sua promessa a Deus, né? O que Deus pediu para Abraão é o seguinte: ó, você me entrega o seu futuro, depois de você esperar cerca de 20 anos para você receber a bênção do que eu havia prometido. Você está disposto mesmo a entregar a bênção que você tanto esperou e a garantia do seu futuro? Entende? Era o que Deus pediu para Abraão naquela situação lá. O culto no Antigo Testamento também era feito, né, mais tarde no tabernáculo e ainda mais tarde no templo, né? Começa no tabernáculo, era o tabernáculo móvel, naquele período de Moisés, e depois, no período de Salomão, quando o templo é construído pela primeira vez, no Antigo Testamento, então, temos o culto tanto no tabernáculo, com os sacrifícios, com as festas, com toda a parte, né, dessa adoração única feita no único lugar, e depois expandindo essa adoração no tabernáculo móvel para o templo completamente fixo em Jerusalém, o local onde até hoje é conhecido como o Monte do Templo, né? Onde está lá a cúpula da rocha. O templo foi, então, construído definitivamente ali, que era o mesmo monte onde houve o quase sacrifício de Isaac. É aquele mesmo monte. E hoje é aquela cúpula da rocha, que não é uma. É um monumento muçulmano, mas não é uma mesquita, tá? A mesquita é um outro lugar, até ali perto também, no Monte do Templo, a Mesquita de Omar, tá? Mas aquela cúpula dourada ou a cúpula da rocha, ela está exatamente segundo a tradição judaica, onde quase aconteceu o sacrifício de Isaac, que nós já falamos aqui, e também é o lugar onde existia o templo de Salomão e depois o templo de Herodes, tá? No mesmo lugar ali. Então a adoração passa a ser regulamentada com Moisés. Temos o sistema sacrificial, em Levítico de 1 a 7, a presença de Deus na tenda da congregação, antes de acontecer o tabernáculo, né? Quando Deus falava diretamente com Moisés, e aquilo foi o protótipo do que mais tarde tornou-se o tabernáculo, né? Em Êxodo 40 você vai ver isso. Temos também o sacerdócio levítico, já estabilizado e regulamentado. Em Números 18 você vai ver isso. E, enfim, temos na fase final o Templo de Salomão como centro da adoração, ou seja, um lugar centralizado para a adoração da nação inteira, como está em 1 Reis 8, 27 a 30. Tá legal? Hum. Bom, os salmos, que era o inário da adoração, era o tipo oficial e mais completo de você entender a adoração como se fazia no Antigo Testamento a Deus. Aqui, tanto no contexto do tabernáculo, quanto no contexto também do templo, mais tarde, né? Então, é o tipo de adoração que se fazia. Inclusive, os salmos de exaltação, né, de ascensão, a ascensão aqui porque eram os salmos de peregrinação, porque era o costume da época, é o costume cultural, de se falar que sempre quando se ia para Jerusalém, no caso aqui para o templo, era a subida, nunca a descida. Ainda que geograficamente você esteja descendo de uma cidade mais acima de Jerusalém para poder descer,
até Jerusalém, nunca se falava, vou descer a Jerusalém. Sempre se falava, eu vou subir a Jerusalém. Esse era o costume porque Jerusalém era a cidade santa, a cidade sagrada. Então sempre se sobe a ela. Então, mesmo os peregrinos fazendo aquelas caravanas, né, para a peregrinação, eles iam a Jerusalém e eram conhecidos então como cânticos de degraus ou cânticos de subida, porque estavam então subindo parte por parte até chegar a Jerusalém e chegando a Jerusalém, subindo também nas escadarias do templo para poder adorar a Deus, tá? Então, o livro de Salmos oferece uma rica teologia da adoração, expressando louvor, lamento, ação de graças e também confiança, tá? Nós vamos estudar mais à frente os tipos de adoração que, inclusive, aparecem nos Salmos. Temos um exemplo aqui, no Salmo 95:6, que nós já vimos também, onde aparece a palavra hebraica shachar, que eu já me referi aqui a vocês, né? O texto diz: Vinde, adoremos, aqui a palavra shachar, e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Viu aqui? Olha que bênção, né? Essa adoração e prostração feita diretamente a Deus, tá? Era um tipo de adoração envolvendo também os salmos. Aliás, se você quer conhecer bastante da teologia do Antigo Testamento, estude o livro de Salmos. Ele é uma espécie de resumo e também uma espécie de depósito de toda a teologia do Antigo Testamento nos cânticos. E aqui vem uma lição muito importante. A gente precisa levar a sério a teologia do que nós cantamos em nossas igrejas, os nossos louvores. Temos que prestar atenção à letra, se ela está de acordo com a Bíblia e de acordo com a teologia bíblica. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Antigo Testamento essa era a compreensão. Você queria conhecer a teologia do Antigo Testamento, você estudaria os Salmos, entende? E hoje não dá para você conhecer a teologia bíblica da sua igreja se você estudar os cânticos que a sua igreja entoa. Porque às vezes você canta uma coisa e o pregador prega outra coisa, tom completamente diferente, porque não há uma revisão das letras dos cânticos que apresentamos a Deus. Isso é algo muito sério, é algo muito importante, e talvez a gente possa até retomar esse assunto na próxima aula, porque o nosso tempo já chegou ao fim, tá bom? Então, semana que vem, adoração do Novo Testamento, né, na próxima aula, se Deus quiser. Pastor Aderson, perdoe-me o atraso aqui, o avançar, né, do tempo, mas agora a palavra está com você. Joia, 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 queridos. Muito bem, já viram que o estudo tem muita coisa densa, muita coisa bacana, né? Então, eu quero te incentivar, né? As irmãs que estão aí conosco, a Zilmar Guimarães, a Maria Marli Miranda, melhor dizendo. Temos outras pessoas que também estão aí conectadas a nós, para que possam também compartilhar, né, esse link com outras pessoas, para que eles possam compreender um pouco mais, entender um pouco mais. Vocês viram aí, e eu quero sim, Reverendo Davidson, que você possa retornar na semana que vem para falar desse último aspecto aí com mais profundidade a respeito do que é cantado vezes o que é pregado, né? E aí, se você sempre puder, a cada numa aula vem a parte teórica, da outra aula você traz até uns cânticos, né, para a gente refletir sobre. Eu acho que vai ser sensacional, sensacional. Perfeito, então eu posso até preparar esse material, dar uma pausa aqui no PDF, né, preparar esse material à parte, aplicar no próximo estudo, e então depois de terminar esse material à parte, a gente segue com o PDF onde paramos. Show, show, muito bom. Queridos, estamos encerrando aí. Eu não sei se os irmãos têm aí alguma pergunta,
né? Mas eu quero destacar aqui algumas coisas que eu achei super importante e anotei aqui, né, no meu caderninho virtual, né? Adorar a Deus com servir, adoração também é através do serviço. Só que esse serviço não é apenas dentro da perspectiva da igreja local, nas quatro paredes da igreja, seja cantando, seja ajudando na limpeza da igreja. Adorar a Deus vai além das quatro paredes da igreja. Então, eu adoro a Deus no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de estudo, eu adoro a Deus dentro da minha casa, à medida que eu vou contribuindo, cooperando, eu adoro a Deus cuidando da minha família. Estou viajando, é isso mesmo, Reverendo Davidson? É isso mesmo, qualquer ato que você faz bem feito para a glória de Deus é o ato de adoração. Joia, 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 tá vendo aí? Então isso aí é muito importante. E aí, às vezes, a gente até eu sei que eu estou extrapolando a aula, né, mas, assim, é para a gente refletir, né. Muitas das vezes a gente se depara com alguns irmãos cristãos que ficam reclamando do trabalho, ficam reclamando disso, daquilo outro, né, e aí É, é porque o o texto bíblico inclusive diz, né: "Qualquer coisa que façais, façai para fazer para a glória de Deus", ou seja, não adianta você fazer de coração aberto, feliz da vida, o trabalho na igreja, aí você na segunda-feira vai trabalhar no seu serviço, mas vai com a cara amarrada, vai com o coração, não é, não é glória, você não está adorando a Deus quando você está fazendo o seu serviço assim, entendeu? A mãe vai cuidar da casa, fazer comida, né, limpar tudo, cuidar de filho, o filho vai para a escola, fazer exercício, estudar. Tem que ser com o mesmo coração de quando você vai para a igreja adorar a Deus. Coração alegre, né, aberto. Isso é um ato também de adoração, quando você faz bem o seu trabalho no dia a dia. Rapaz, viram aí, irmãos? Então, o estudo está nesse naipe aí, nesse nível aí, né? Para a gente É. compreender com mais clareza a respeito da adoração. Semana que vem temos mais. Lembrando que o Reverendo Davidson vai aprofundar um pouco mais ainda esse assunto. Não temos tempo para esgotar esse assunto, nós vamos devagar, porque a nossa finalidade é que todos os irmãos compreendam, que nós possamos ampliar e aprofundar o nosso conhecimento de adoração e possamos praticá-lo, né? Porque é isso que Deus quer, não apenas que tenhamos o conhecimento, mas que possamos também praticar a verdadeira adoração a Ele. Tá bom? Eu tinha mais coisas para explorar, mas não vou explorar, não. Mas eu quero agradecer a cada um dos amigos e irmãos que estão presentes virtualmente, agradecer ao Reverendo Davidson por nos doar, né, da sua manhã, bem como a sua esposa, a Márcia. Não podemos também deixar de citá-la, porque abrir mão do seu esposo nessa quarta-feira que fez um friozinho, né? É difícil, mas graças a Deus que Deus possa retribuir a nossa irmã devido à gratidão que há no nosso coração. Reverendo Davidson, considerações finais e gentileza, depois ore por nós. Amém. Obrigado, pastor Aderson, né, por mais essa oportunidade, por essa bênção, né, de poder estudar a Bíblia às quartas-feiras pela manhã. É sempre bom, né? E aproveitando agora, né, nessa finalização, eu quero orar com você. Una a sua fé com a minha e vamos falar com Deus agora, tá? Pai querido, nós te exaltamos pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra sobre a adoração, o modo como devemos adorar o teu nome, como devemos servir a ti e como, Senhor, podemos agradar o teu coração. Receba então toda a nossa adoração, seja com louvores, seja com atos, seja com serviço, seja, Senhor, quando procuramos, inclusive, viver o nosso dia a dia de modo a agradar o teu coração e servir para a glória do teu nome. Pedimos estas bênçãos para que tu estejas aceitando toda a nossa adoração. É como pedimos a ti em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos encerrando então esse dia de estudo.
Um beijão no coração da Marli, da Zilmar, de todos aqueles que estão nos acompanhando e retornaremos, se Deus assim permitir, na próxima quarta-feira com a sequência, a continuação desse estudo. Por favor, compartilhe aí esse estudo com pessoas que possam também ser abençoadas e edificadas. Shalom, shalom, reverendo Davidson. Shalom, queridos, a paz do Senhor a todos.